Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Até Quando? Lembrando que uma decisão, ela vale muito mais do que qualquer motivação. Esse é o espaço onde nós falamos sobre crescimento, mudança, transformação, através do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da busca pela inteligência emocional, as tão famosas soft skills ou as people skills, aquelas habilidades comportamentais não ensinadas muitas vezes nas escolas nem na faculdade. E hoje nós temos um episódio super fantástico e incrível com uma convidada especial que é a Luciana Toniolo, ou a Lu Toniolo. A Lu aí foi uma pioneira na área da auditoria, né? Uma mulher a iniciar há 25 anos atrás na área da auditoria, e hoje ela é auditora e também sócia da CROI. Então, se você seja muito bem-vinda e conta um pouquinho pra gente dessa história, o que você faz hoje, Lu. Obrigada, Fê. Eu sou auditora há 25 anos, sempre trabalhei em empresas de auditoria. Hoje eu sou sócia da CROI e sou responsável pela área de auditoria contábil e financeira e tributos. Né? Dentro do meu grupo também temos áreas de riscos e due diligence. Muito bom. Bom, quem quiser saber mais informações, os contatos da Lu estarão aí na descrição do vídeo e do áudio também. Com certeza ela terá muito prazer em falar melhor, explicar melhor toda essa história, o que ela faz, a área que ela atua e como ela contribui para as pessoas e empresas também. Mas a gente vai falar um pouquinho, vamos voltar no tempo, tá? Vamos sim. Eu queria que você dividisse com a gente um pouco quem era a Luciana antes do autoconhecimento, quer dizer, dos treinamentos comportamentais, do autodesenvolvimento. Quem era você? Quais eram as dificuldades, os problemas que você enfrentava e nem sabia? Fê, pra falar a verdade, eu nem lembro muito quem era a Luciana antes dos treinamentos, né? Eu não tinha grandes pontos a serem desenvolvidos, mas eu tinha pontos que eram cirúrgicos, que eram importantes. Eu precisei pôr o dedo na ferida para poder evoluir. E você lembra que tipo de ferida, falando de inteligência emocional, o que era ali a grande dificuldade que você tinha antes de entrar nos processos de autodesenvolvimento e conhecimento? Antes eu não saberia elencar, mas no processo eu acho que eu descobri o que eu carregava, sabe? Eu entrei no Signa 1, no S1, com um luto enorme. Eu carregava mais de 20 anos de luto pela morte do meu pai. E tudo que acontecia na minha vida, eu usava a morte do meu pai como uma bengala. Não deu certo porque eu não tenho pai. Se eu tivesse meu pai aqui, eu teria sido isso, eu teria sido aquilo, eu teria tido isso, eu teria tido aquilo. Então, eu acho que, para mim, muito importante foi ressignificar a morte dele. Eu acho que a partir dali eu cresci muito. E isso eu só consegui enxergar no S1. Eu tinha, de uma forma muito inconsciente, até um distanciamento da minha mãe em relação a isso, porque eu a culpava, inclusive, pela morte dele, porque foi num ato em dela falar assim, pode ir, né, que ele saiu para uma pescaria e faleceu num acidente de carro, e o fato de eu ter visto ela dizer a ele que ele podia ir, de uma forma inconsciente, eu a culpei por isso. Então, ressignificar esse momento da minha vida foi importantíssimo. É muito legal, Lu. Muito obrigado por dividir, né? Uma história tão rara a você, né? Tão cara, né? A Lu usou um termo técnico que a gente usa, ela já é uma grande estudiosa da área comportamental, o termo ressignificar. Porque muitos de nós, principalmente que estão nos ouvindo, que ainda não entraram no mundo, não conhecem o autodesenvolvimento. Então lembre-se que às vezes nós vivemos na nossa história, na nossa criança, fatos que são marcantes, que marcam a nossa história. E nós damos um significado para aquilo, e o significado que você dava é que aquilo era o grande limitador, o da grande minha vida, limitante isso, de das minhas coisas. Conquistas, de tudo. E eu cresço, viro um adulto, mas dentro de mim existe uma criança, né? A gente chama da nossa inner child, né? Aquela criança interna que muitas vezes no adulto, performando como profissional, como mãe, aquela criança ainda volta e fala que dentro de mim me limita. E quando eu dou um significado novo para aquilo, inclusive um significado para a própria postura da mãe, porque é a criança que culpava a mãe.
Exatamente. O adulto, ele sabe que não foi culpa de forma da mãe. alguma, de forma alguma. Mas o adulto não se fere, quem fica ferido é a nossa criança. Que lindo, que legal, Lulu. E como que você teve acesso a gente, a Signa? Família Lemasa. Família Lemasa, mais especificamente. Leonardo, Dona Alice e seu Frank. Eu os auditava naquela época, eles eram meus clientes aqui em Indaiatuba. E eles já tinham um programa, todos os meses eles mandavam 2 profissionais, né, para o S1. E foram eles que me apresentaram. Como foi essa apresentação? Por que você acha que eles te apresentaram? Olha, o porquê eu não sei, mas insistiram, viu? Porque eu digo a você que acho que foi mais de 1 ano na tentativa. Eu fui muito resistente no começo. O Léo mandava todos os meses um folder com as datas e com os preços e eu falava, eu não vou fazer isso, pra que eu vou fazer isso? Eu conheço minhas qualidades, meus defeitos. Se quiser eu coloco aqui num papel pra você, eu falava pra ele, Luciana, mas não é isso. Tem outras coisas importantes, tem ferramentas lá que vão ser importantes pra sua profissão, porque todo mundo sabia que pra me atingir, assim, tinha que falar da minha profissão, né? E ele falava, vai ser importante pra sua profissão, vai fazer. E eu, não quero. E acho que passaram-se uns 14 ou 15 meses de insistência. 14 ou 15 meses, eu já quero falar disso daí, mas você perguntou assim, por que será que eles insistiam tanto? O Léo, o Frank, né? Eles têm um olhar cirúrgico também no seguinte sentido, eles falavam de você para a Signa sem nós nos conhecermos, né? Eles falavam assim, tem uma pessoa lá, uma auditora que está na minha empresa, essa mulher, a hora que ela entender algumas coisas, mas ela vai explodir, ela vai voar. Eu acho que, porque eles obtiveram muitos bons resultados, e eles viam e falaram assim, você precisa entender algumas coisas, né? E olha que interessante, convenceram você pelo lado profissional. Sim. E mal sabia que, na verdade, para que o profissional explodisse, precisaria resolver algumas coisas do meu pessoal. Né? Sim, porque sim. Não dá pra separar, né? Sim, mas foi um gatilho pessoal que me levou. Você quer dividir com a gente? Assim, Tá bom, porque 14 meses negando. Negando. Me conta primeiro, Lu, antes de falar o gatilho. Calma, gente, eu vou falar o gatilho. É doloroso. Quais eram as suas objeções? Por que você não ia? Qual que era a sua desculpa? Eu não tinha noção do que era o treinamento. Tá. Não tinha mesmo. Eu nem pesquisei, não sabia nada de dinâmicas, de ferramentas, nada. Então, eu simplesmente não queria. Não queria gastar um final de semana com algo que eu achava que era como se fosse uma terapia. Então, vão falar pra mim, vão me analisar, vou ficar fazendo aqueles testes de RH, vão me avaliar e vão falar pra mim aquilo que eu já sei. Eu não quero isso, né? E eu não estava disposta a isso. Então, eu não tinha um pré-julgamento. Eu simplesmente não conhecia. E não conhecendo, eu falava, não quero pra mim. Sim, a maioria das pessoas que ainda estão aí procrastinando ou esperando a hora é porque elas criam cada um cria a sua própria ilusão, né? Sim. Vai ser um negócio cheio de palestra, vamos fazer teste, eu vou ter que me expor, eu vou ter que... e vão procrastinando. Mas qual foi o gatilho? Falar, agora é minha hora. O gatilho é onde dói mesmo. No ano em que eu decidi, eu quis tirar voltando até a questão do acidente do meu pai, né? No ano que eu decidi fazer o S1, eu queria tirar a minha cidadania italiana. E a minha mãe, assim, ela sempre omitiu as questões do acidente com a gente dentro de casa, né? Era uma coisa que ela blindou. Eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 18 à época, então ela não deixou a gente ter acesso a qualquer tipo de informação do acidente. Embora a gente soubesse que ela tinha ali tudo guardado, né? Reportagens, as matérias que saíram nos jornais, tudo. E ela escondeu isso. Quando eu decidi tirar a cidadania, eu fui pela família do meu pai. Então, ela teve que passar para mim a pasta de documentos do meu pai. Só que eu acho que, não sei se na ingenuidade ou não lembrava mais, eu já era uma adulta também, né? Ela entregou a pasta. E na pasta tinham todas as informações do acidente. E eu fui buscar informações. Eu fui ver quem era a pessoa responsável pelo acidente. E naquela época, as redes sociais já estavam em alta. Né? Há 10 anos atrás, já existia. E eu fui pesquisar quem ele era. E eu fiquei tomada de ódio. Né? Porque eu queria saber onde ele estava, o que ele fazia. E a minha família desesperada, porque eu queria marcar um encontro com ele. Eu queria que ele soubesse o que ele fez na minha vida, né? E meu irmão, não, você não vai fazer isso. Minha mãe também desesperada. E aí eu não sei se por coincidências da vida ou não,
eu estive na Alemasa naquela semana e o rapaz do comercial da Signa apareceu lá. E eu estava, assim, num estado de estresse, nervosa, irritada. E ele entrou lá todo cheio de carinho, com cuidado, foi falando comigo. Eu só sei que eu saí inscrita nesse tal de treinamento. Então eu fui realmente pelo ódio, eu fui pela dor. Eu fui pela dor. Eu pergunto o gatilho porque algumas pessoas esperam doer muito antes de buscar. Doeu muito pra eu ir. E você, antes de chegar lá, o que você sabia sobre autodesenvolvimento, soft skill, inteligência emocional? Nada, Fê. Nada. Eu só sabia hard skill total. Só profissional. Número, planilha, totalmente. Processo, resultado. Eu tinha que ser profissionalmente a melhor. Eu só focava nos meus estudos, só profissional. Nada, só pro meu eu intelectual, nada pro meu eu pessoal. Nada. Tá. E qual foi a sua surpresa quando você teve esse primeiro encontro com... Vamos, Luciana, temos que olhar para dentro, não para fora. Porque, pelo que eu entendi, quando a gente busca o desenvolvimento de hard skills, né, que são as habilidades técnicas, né, a gente sempre está olhando para fora, olhando para aprendizados, para dados, para teorias, ferramentas, processos, sistemas. E aí a gente falou assim, aqui esquece isso que está lá fora, a gente vai olhar aí para dentro. Como foi esse impacto quando você chegou lá e viu tudo aquilo diferente? Uau! O impacto é uau! Que nem eu te falei, eu fui só ressignificando. O S1 para mim foi só ressignificando dores da minha infância. Né? E tirar aquela criança ferida de dentro de mim foi muito importante. Porque eu sabia que eu era uma guerreira, eu sabia das minhas lutas, porque tudo isso que eu passei serviu também para o meu crescimento. Foi muito bom para mim, para minha mãe e para o meu irmão. Né? Nós estávamos lado a lado, né? A gente estava fazendo um ao outro crescer. Foi importante, só que eu não enxergava isso. Eu só enxergava a dor. Então, tirar aquela menina que sofria e perceber a adulta que eu tinha me tornado foi incrível. Incrível. Nossa, é gratidão só. É de arrepiar, né? Porque é transformador. Quando a gente dá um novo significado, a gente tira uma bola de chumbo do pé. É isso, né? Aí. Tira um piano das costas. Eu tinha uma dor que nem eu sabia que ela era tão grande. E aí eu saí de lá realmente aliviada. Eu falei, valeu. Essa é uma postura que a gente enxerga muito, fazendo para quem não conhece também, esse olhar, né, olhar para essa história, dar novos significados, é sair na vida de um papel de vítima, porque naquele momento, pelo seu próprio discurso, em vários momentos você se colocava como uma vítima da circunstância. Isso aí. E se coloca no papel de coadjuvante da sua própria vida. Você fala assim, tudo isso foi dor, mas foi muito aprendizado. Exatamente. E foi isso que me tornou a Luciana que eu sou hoje. Talvez eu não seria. E isso ninguém pode fazer por você. Isso ninguém pode fazer por você. Que lindo, Lu. Esse é o grande ensinamento. Ninguém pode fazer nada por mim. Enquanto muitas vezes a gente encontra pessoas de extremo potencial e estão performando, mas estão performando com sofrimento. Porque lutam com muita força, porque ainda se colocam no papel da vítima. Sim. Quando você assume, tanto é que o nome do treinamento é Signa, você no comando, né? Assumir o comando da sua própria vida, você, além de performar mais, só fica mais leve. É isso. As coisas ficam mais leves, a vida não muda tanto assim. Isso. As coisas continuaram iguais, o mesmo trabalho, a mesma família. Sim. Mas eu acho que a leveza... Não, e o amor por ele também. Estava aqui e continuou aqui guardado. Mas o peso que a morte dele trazia pra mim, que sumiu, sabe? Eu entendi. Foi pra mim importantíssimo. Eu acho que vale a pena dividir isso, porque pode servir pra algumas pessoas. A gente vê, às vezes, um adulto, né, com raiva do pai ter morrido. É como se o pai tivesse escolhido morrer. Né? Mas quem tá com raiva é a criança. Porque a criança, ela se sente abandonada. Então, ela fica com raiva. E aí ela cresce e carrega esse sentimento junto com o adulto. E quando você olha e fala assim, não, isso não é raiva. Isso é amor, é gratidão. E outra, o maior presente que ele podia ter dado, ele já deu. Que é a sua própria vida, né? Exatamente. Você tá aí. Exatamente. Ele se faz presente aí. Isso aí, Ele faz parte do que eu sou hoje. Total. Até hoje a gente segue os ensinamentos dele, né? Não tem como.
Legal. E esse foi, você já falou de um momento mágico, né? Mas dentro dos treinamentos, pode ser porque agora a Lu, ela fez o Signa 1, Signa 2, o caminho, vai ser madrinha do caminho, Sim. Tá na academia de excelência. Quais foram aprendizados? Não importa o treinamento, sabe assim, Fê? Eu tiro vários aprendizados, não importa qual treinamento seja. Posso falar da dinâmica? Pode. Qual foi a dinâmica? Total. Então, eu vou falar um pouquinho, um de cada. No S1, eu acho que a roda da raiva. Tá. Ali naquele momento, o perdão foi libertador. Né? Toda aquela raiva que eu tava, eu entendi ali que, mais uma vez eu vou usar um termo técnico que eu aprendi, mas ele tomou a melhor decisão que ele podia naquele momento no acidente. E aí, perdoar ali, para mim, foi incrível. Então, por isso que eu vou destacar essa dinâmica específica. Teve outras, claro. Tá. Né? Mas essa é específica por causa do perdão. Lindo. Só para explicar para quem não conhece, é um exercício, o nome é Roda da Raiva, porque na vida nós vamos engolindo sapos, né? É como se fosse uma raiva engolida, porque eu não me posiciono, eu não entendo, eu não tenho habilidade para entender o que está acontecendo, então aquela emoção fica guardada. E a gente vai guardando. E é um exercício onde a gente tem a possibilidade de externar essa raiva e transformar talvez em perdão, em coragem, em força, em determinação. O que mais? Conta mais. Tá legal, tô gostando. No S2, o renascimento. A sensação de ser desejada, de ser amada, né? Assim, eu me reencontrei com esse sentimento dos meus pais, foi, acho que, a melhor experiência da minha vida. Eu acho que de todos os treinamentos, essa sensação de desejo, de amor é incrível. Não consigo, eu sinto até o cheiro do momento, assim, eu me vejo lá, né, nesse momento, e foi demais, assim. Que legal. O renascimento, pessoal, quem não conhece, é um dos exercícios do Gaivota, onde a gente tem a possibilidade de compreender sensações e sentimentos que nós carregamos desde o período intrauterino, lá na barriguinha da mamãe. E a Lu foi abençoada e presenteada, porque às vezes as sensações têm que serem ressignificadas. Às vezes a mamãe não estava no melhor momento de vida, financeira não era, não estava esperando aquele bebê naquele momento. E ela foi presenteada com uma sensação de amor, de desejo, de aceitação. Sim. E isso, porque afinal de contas, nascemos do amor de um homem e de uma mulher, né? Sim. Um amor maior que desce através de um homem e de uma mulher e nos dão a vida, né? Nossa, é a melhor sensação. Esse é um que presente, a gente pode né? sentir, assim. E no S3, o S3, não dá pra falar um momento mágico. O S3 é assim... A gente tem tempo. No S3 é cada batimento cardíaco, cada movimento da respiração é especial. Do momento que eu coloquei meu pé no sebreiro até eu chegar lá na frente daquela catedral, foram todos os minutos e segundos especiais, assim, não dá para explicar. É uma conexão com Deus que só quem passa por aquele lugar vai sentir. Eu não consigo colocar em palavras o que eu senti no S3. O S3, para quem não conhece, eu tô aproveitando, porque muita gente não conhece, amigo do amigo, né, que tá ouvindo a gente. É o terceiro passo, estágio do Signa 1, 2 e 3, que acontece em alguns treinamentos aqui no Brasil, uma preparação comportamental, e vamos para a Espanha, no caminho de Santiago. E o Sebreiro, que a Lu cita aqui, é um vilarejo aí de 30 habitantes que tem mais de 2.000 anos, que eu fico arrepiado em lembrar e falar, lindíssimo. Porque é um lugar de uma energia transformadora. Sim. Né? E aí, como ela disse, tudo você respira no caminho, né? Os cheiros, os sons, tudo. As sensações. São mais de 7 dias nas trilhas, nos albergues. Tem mais? O que mais do caminho? Nós precisaríamos de um podcast só para isso. Podemos? Já deixa aí na agenda. Sim. Vamos falar do podcast O Caminho. O Caminho, precisamos, porque não dá para colocar. A gente vai ficar aqui horas falando, assim, tiveram momentos incríveis, assim, de pessoas que você ali refletindo sobre algo e do nada aparece uma pessoa que você nunca viu, passa por você e te dá uma resposta sobre aquilo que você estava pensando. E aí você olha para a pessoa e fala assim, mas por que ela está me falando isso? Sem entender. Eu tive momentos muito especiais também. Teve um que acho que você estava até comigo, que nós paramos naquela igreja.
E a minha avó tem 93 anos. E minha avó, ela é muito religiosa. E ela já está num estado de demência altíssimo. E ela gosta muito de benzer os netos. Então ela pega o terço dela e todas as vezes que a gente chega na casa da minha mãe, ela vem com o tercinho dela e benze a gente. E eu tava naquele caminho falando, eu preciso parar para comprar um terço para minha avó, eu preciso parar. E eu falei, quando eu arrumar um lugar, uma igreja, eu vou parar e comprar o terço da minha avó. E a gente parou ali para esperar, que era o meio do caminho, no dia dos 40 quilômetros, né? Barra del Rey. E aí nós paramos na igreja para esperar as pessoas chegarem para a gente continuar o caminho com mais peregrinos. E eu entrei nessa igreja e eu não sei o que aconteceu, assim. Eu vi uma senhora orando num cantinho da igreja, ela lembrava muito a minha avó. E eu comecei a chorar e me emocionar muito, muito, muito. Aí essa senhora se aproximou de mim, me trouxe um lenço, pediu para eu não chorar. E o padre veio até mim com um terço na mão e colocou o terço no meu pescoço e falou para eu não chorar e que aquele era um presente para mim. Quer dizer, era o presente da minha avó, né? Aí eu sei que eu saí chorando, você estava lá fora chorando, e aí, enfim, foi uma emoção. É porque, assim, mais uma vez, para quem está aqui, né? O Signa 1, o Signa 2, todos os treinamentos, eles são técnicos, comportamentais, baseados na psicologia, mas o caminho, ele é muito espiritual, não é um caminho religioso, né? De nenhuma religião específica. Exatamente. Mas onde você busca o encontro com uma espiritualidade, porque o Signa 1 trabalha metas, projeto, 5 saúdes, o Gaivota trabalha missão de vida e propósito, e o 3 é assim, o que mais além de tudo isso? O que mais? Exatamente. E nessa igreja especificamente, eu particularmente, já era meu 11º caminho, eu acho, todas as vezes que eu chego lá, eu fico ali fora esperando as pessoas saírem contando suas histórias, porque todo mundo vive alguma história linda, coisas incríveis acontecem lá dentro. E eu fico ali, você me contou uma história, outro colega me contou. Você Fê, eu estava aqui, eu precisava de uma resposta, eu conversei com o padre, ele me falou uma coisa, como ele pôde falar aquilo. É lindo. Nossa, mágico. Aquele lugar é especial. E muitos outros, né, Fê? Esse dia, Lu, eu fiquei bastante emocionado também. Não sei se você lembra, enquanto eu esperava vocês, apareceu uma pessoa lá fora, era um cara grandão, meio brancão, com um cachorro, pedindo, assim, com muita dor, uma certa ajuda, se sentindo até meio humilhado em pedir ajuda. E eu puxei uma conversa com ele, e foi o primeiro refugiado da Ucrânia que eu encontrei. Uau. E ele falou que tinha conseguido chegar até a Europa. E ele contou a história da família dele lá. E, cara, foi assim, uma lista pra mim, doeu, sabe? Doeu ouvir a história do refugiado, o que tinha acontecido, quem ele era, e olha onde ele estava, ele pedindo comida na porta da catedral. Nós demos um dinheiro para ele ali, foi muito gostoso. Lá na frente a gente encontrou com ele, e olha que lindo, né? Ele comprou algumas coisas para ele e comprou ração pro cachorrinho dele também. Que lindo, né? O caminho. E agora foi tão marcante para Lu, né? Que ela vai amadrinhar essa próxima turma. Tá levando metade da família. Vamos fazer uma lista. Quem tá indo da família? Vamos lá. Minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meu primo, um amigo de 25 anos. E quem mais? Tem mais. Você. Eu. Então vai ter a excursão dos Toniolos. Exatamente. Né? E eu acho que assim, vai ser mágico você reviver o caminho com eles. Sim. Com a minha mãe, com o meu irmão ali. Cara, não sei o que vai acontecer. Nem quero saber também. Vamos esperar. Eu vou querer estar por perto. Nossa, vai ser incrível. Eu vou querer, porque eu já vi famílias juntas lá, né? Teve uma família que... Desculpa, gente. Eu acho que a família... Você conhece do Valtemiro da Costa Lavos? Sim, claro. Ele fez sozinho o caminho e depois ele voltou com a família. Esposa, filhos, genro. E teve um momento lá também. Eu tenho essa cena na cabeça, um lugar e a hora, onde eles estavam destruídos fisicamente falando. Mas a alma deles, a aura que eles estavam, aquele momento de congraçamento entre eles, assim... Dava pra ver quase que corações, né? E todas as vezes que eu volto lá, eu bato uma foto do lugar que eles estavam, com as cadeiras vazias, né? Falo assim, esse é o lugar de vocês.
É muito, muito, muito bonito mesmo. Ai, eu não vejo a hora, viu? Estamos tão ansiosos. E agora você é aí uma mais nova baby acadêmica, começando a academia. Nem fala. Como demorou Ô, Lu, por que você enrola tanto? Então, eu não sei. Todo mundo achava que você era acadêmica. Exatamente. Né? Todo mundo surpreso. Você fazendo academia. Não fez ainda. Como pode? Eu acho que tudo foi no meu momento, né? O S3 você lembra também, né? Sim, total. Eu falei, eu não vou fazer esse treinamento físico. Eu achava que era físico. Eu falei assim, pra que eu vou ficar andando? Eu não tenho necessidade disso. Não gosto de andar? Vou fazer um treinamento, ficar andando pra quê? E também foi um dia, no encerramento, você foi apresentar o S3. Nossa, queimou o peito. Queimou, assim. E eu não sabia explicar o que eu tava sentindo. Eu falei, eu vou e não quero mais nem saber. E a academia foi a mesma coisa. A academia, acho que foi no S3. E assim, na parte teórica do S3, aí você dando, eu amei o conteúdo. E eu queria saber mais. E aí você falava assim, não, mas isso aqui a gente aprofunda na academia. Esse aqui é um tema muito longo, a gente aprofunda na academia. E aquilo foi me irritando. Foi me irritando. Eu falei, não é possível, eu preciso saber. Então ali já começou, ali foi o mosquitinho. No S3, todo mundo comigo. Ah, você é a cara da academia. Ah, você precisa fazer academia. Não é possível que você não fez academia. E aí eu falei, não, é pra mim, né? Não é possível que eu vou ignorar os sinais. Mais uma vez, né? E aí eu me inscrevi. Sim, eu acho que dá pra gravar mais 2 podcasts. Um só do caminho. Isso. E um depois da academia. Porque nós estamos no módulo 2 ainda, no módulo 2, né? eu já tô aqui apaixonada. Então, eu quero gravar depois de um ano da academia, pra falar assim, e aí, quais foram os frutos colhidos? Não, aí daqui um ano eu vou querer sentar aí desse lado, né? Você quer me aí eu que vou te entrevistar. Eu vou no seu podcast. É incrível, a academia também é... A gente falou de alguns treinamentos, você tem 3 momentos mágicos de qualquer um deles, mágicos, assim, pá! Você já falou um pouquinho da ressignificação do do renascimento. Tem algum, ou frases, se não for mais momentos mágicos, né? São frases que reverberam ainda na sua cabeça. As frases ficam, né, Fê? E a gente leva de todos eles. A gente acabou de falar aqui. O mundo melhor começa por você. Você é o único responsável pelas suas escolhas, né? E você tem todas as ferramentas para ser feliz. Ou elas estão aqui, ou elas estão aqui. É só usar. Então isso eu levo para a vida. Isso ficou de todos. E mais uma também. A gente nunca tá sozinho. Que eu nunca encontrei, assim... A mão de Deus foi tão presente no S3 que desde que eu saí de lá eu tenho certeza... Eu já tinha. Sempre fui uma pessoa de muita fé. Mas depois do caminho, eu tenho certeza que ele é grudado em mim. Assim, ó, não sai do meu lado. Em todas quaisquer decisões da vida... Ele caminha do meu lado. Sim, a gente respeitando todas as religiões, respeitando aquele que é ateu, que é cético, não tem problema nenhum. Mas na minha visão, na minha crença também, a gente pode se desenvolver e fazer muito e chegar até um ponto do que é humanamente possível. E em algum momento é o meu limite. O que é humano, eu faço. Mas algumas coisas eu falo assim, agora... né? Nossa, agora... Agora é dele. Tem que eu fazer, né? Eu já pude, eu fiz tudo que esse é um fato até dividindo aqui. Quando o Pedro, né, ele teve que fazer a cirurgia na cabeça, teve algumas questões. O momento que eu fiquei mais tranquilo foi quando ele entrou na sala de cirurgia. Por quê? Porque os 6 meses antes, eu e a Raquel, nós fizemos tudo que a parte humana pode fazer. Na busca de médico, na busca de teorias, na busca de melhor hospital, assim, tudo que estava na mão dos homens, eu já fiz. Agora, filho, você vai e tá na mão de alguma coisa muito, muito maior. E, putz, graças a Deus, foi lindo. Né? E o S3 é isso. A gente não existe no S3. É entender que a gente chega até um ponto, né? É isso aí. No S3, você começa a perceber que tudo vai além de você. É um negócio que parece que sai. Essa frase é linda, né? E é uma percepção não de que esse ser superior vai nos dar algo, né? Na verdade, é nos proporcionar consequências das nossas escolhas na própria vida. Isso, exatamente. Não existe uma passividade em falar assim, né, o Deus, o universo vai me proporcionar. Não. A gente é parte disso. Muito bem. E agora, vamos falando em resultados? Vamos. Você pode
destrinchar alguns resultados. Falando em 5 saúdes, vamos pensar que as pessoas, tem gente que só acredita vendo, né? Então, o que a gente vê? Resultados, né? Então, resultados na saúde, resultados na família, no desenvolvimento intelectual e espiritual, no desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro. O que você poderia falar sobre colheita de resultados? Tá, vamos falar sobre as 5 saúdes, então. Saúde física. E eu sempre vou buscar isso lá no treinamento, onde que bateu a consciência, tá? Eu trazia uma crença enorme em relação à saúde física, né? Quando jovem, eu fui atleta de vôlei e em um dado momento, uma crença me bloqueou. Eu abandonei, né, o voleibol. E nunca mais eu não conseguia mais colocar a mão na bola de vôlei por conta dessa crença. E aí no S1 também foi mas acho que mais no S2. No S2 o negócio da crença pegou firme, assim, bateu pesado aqui. E aí eu voltei a jogar vôlei, que é a minha paixão, faz parte da minha rotina hoje. Desde então eu jogo vôlei, voltei, não mais, né, no adulto, agora eu tô no master, mas jogo ainda meu voleibol. E passei a ter mais consciência com a minha saúde, com o meu corpo. Eu tenho uma vida muito corrida, eu não tenho rotina por conta da minha profissão. Cada semana eu tô num lugar, para não dizer, às vezes cada dia eu tô num lugar diferente, né? Então eu não consigo ter uma rotina alimentar, eu não como todos os dias no mesmo lugar, então eu tenho que, assim, me policiar bastante. Então eu passei a ter consciência e cuidar muito melhor do meu corpo, da minha saúde, e voltar a jogar meu vôlei, que aí não é só físico, né? Cuida da saúde física, mas é emocional, é mental, né? Sim, é tudo. Então, na saúde física foi isso. Na social. Social eu vou dividir em 2 partes, tá? O viver socialmente e fazer algo social, né? Então, viver socialmente. Eu era uma pessoa muito fechada, muito tímida. Eu era muito seletiva, eu não me relacionava com muitas pessoas, eu não gostava de estar em lugares com muitas pessoas, não gostava muito do abraço, né? E depois dos treinamentos eu passei a ser uma pessoa muito mais carinhosa, até pegajosa, diria, né? Porque eu saio abraçando todo mundo, às vezes tem pessoas até que estranham, né? Fala, quem é essa doida aí, né? E passei a conviver com mais pessoas. Não que eu não seja seletiva com aquelas que eu divido as minhas intimidades, né? Assim, eu não me abro com qualquer pessoa, mas eu consigo conviver muito mais, estar em ambientes com mais pessoas do que eu vivia antes. Então, eu mudei bastante em termos de convívio social. E ações sociais também. Aí a minha referência é a tia Marli, né? Eu sempre fui uma pessoa de ajudar, muito, sempre estive à frente de projetos sociais, mas a tia Marli, ela também toca lá, né? Lá no fundo, e aí não tem como. Hoje, se falar para mim em caridade, eu respiro tia Marli. Eu preciso ajudar, eu preciso, sempre que ela precisa de alguma coisa, eu peço para ela me mandar. Então, eu foquei ali meus esforços com ela. Lógico, né, não deixo de ajudar quem precisa, né, mas hoje ela é o meu foco. Saúde familiar. Família, trabalho. Família, assim, nós sempre fomos muito unidos. Mas eu acho que depois que todos fizeram o treinamento, porque hoje minha família inteira fez, né? Melhorou muito essa questão do contato físico, né, do carinho. Eu achei que criar meus filhos ficou muito mais fácil. O Heitor era bem pequenininho, acho que tinha 1 aninho, 2, quando eu fiz o S1, né? E a Lorena nasceu do S1, para falar a verdade. Então, eu acho que foi muito mais fácil criá-los com essas ferramentas. Muito mais. Quando o adulto, ou pai e a mãe, ressignifica a sua própria história de criança, se torna pais e mães muito melhores. Né? Muito melhores. Muito. E mais saúde financeira. Finança, trabalho. Saúde financeira tem uma história interessante também. Eu tinha uma sociedade uma outra sociedade, né? Não era esses sócios que eu tenho hoje. De uma outra sociedade quando eu fiz o S1. E era uma sociedade de amigos. Nós éramos muito amigos. Muito, assim. A gente tinha uma relação pessoal muito próxima. Só que como pessoa jurídica, não estava dando certo. E a gente não conseguia enxergar isso.
Então, também, o S1 foi revelador nesse sentido. Porque a gente estava fazendo mal, não um para o outro. A gente estava fazendo mal para as famílias que estavam envolvidas ali, todos os nossos colaboradores, né? Então, estava prejudicando não só a nossa relação, como a saúde financeira minha, dele e de todas as pessoas que estavam na empresa. Então, teve que ter uma ruptura. Infelizmente, a questão pessoal acabou não continuando, mas foi a forma que a gente teve ali de sanar e resolver as questões de todos os envolvidos, né? Não só da pessoa física, mas da pessoa jurídica também. Você sabe, Lu, que às vezes as pessoas, elas acham que fazer um treinamento de autodesenvolvimento é fazer um treinamento e as coisas magicamente vão ficar boas e melhores, né? Mas às vezes o autodesenvolvimento, ele faz a gente olhar para coisas que eu não gostaria de olhar. Sim. E tomar decisões que, se eu pudesse escolher, eu também não gostaria de tomar, mas que são necessárias para que depois de um tempo eu entenda Sim. o quanto eu estou mais tranquilo agora, o quanto eu estou mais leve, então não é uma fórmula mágica, não é nossa, eu fiz o curso, nossa, agora eu cuido de mim, agora a minha família. Não, pelo contrário. Olha, tá vendo isso? Tem que olhar para isso, tem que olhar para isso e tem que fazer o que tem que ser feito. Não é gostoso às vezes. Mas... E eu tenho dificuldade ainda, né, de olhar para os problemas. Tenho, dói olhar, Sim. né? Mas hoje eu levo os meus puxões de orelha, né? Eu tô sempre em algum treinamento, tem sempre alguma coisinha ali acontecendo e que te instiga a resolver, a melhorar, né? Tem sempre uma frase que resvala. Exatamente. Nada acontece assim, né? É um processo. Falando nisso, então, quais são, se tem, né? Tem algumas frases ou momentos que eu falo assim, nossa, esse momento, essa frase não sai da minha cabeça. De vez em quando eu escuto de novo isso, fica aqui, ó. Seja lá algo que eu tenha dito ou que alguém disse em alguns treinamentos, assim, isso fica quase que um mantra na minha cabeça. Hoje é o que eu já falei aqui, você tem a ferramenta, todas as ferramentas dentro de você para ser feliz. Isso eu carrego, falo para meus filhos, eu falo para eles, a ferramenta tá aqui, ó, resolva. Às vezes o Heitor vem, né, todo amuado, porque alguma coisa não deu certo, eu olho para ele e ponho a mão no peito. Aqui, ó, resolva. E a gente começou a falar sobre isso na academia, mas vamos falar cada vez mais, que ninguém mais do que você sabe qual o melhor caminho. Talvez está obscuro, né? Então, às vezes, de fora, a gente pode ajudar a encontrar. Até tive uma conversa com um dos alunos nesse final de semana que ele você me ajudar a resolver uma coisa, Eu falei, tá, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. A gente fez 4 ou 5 perguntas para ele e as próprias respostas dele, ele falou assim, tá bom, eu já sei entendi. o que eu tenho que fazer. Mas foi assim com a gente também, né? Porque a gente bateu um papo, você falou assim, mas Luciana, você já fez tudo que tinha que ser feito. Foi lá, você também foi lá, outro papo na hora do almoço. Que eu falei assim, cara, isso aqui, eu poderia faturar uma palestra para você, mas não vai resolver, é só você. É você que sabe. Exatamente. Tá perfeito. E no seu treinamento ou em outros, pessoas passaram a sua mente, pessoas do tipo, nossa, como eu queria que fulano estivesse aqui. Eu queria que você fosse ciclano. Me conta um pouco sobre as suas indicações, as pessoas que você levou, porque você tem um leque, né? Um cardápio assim, levei família, levei colaborador, levei sócio, levei cliente. Sim. Vamos dividir então, como que é levar família, como que é proporcionar isso para os colaboradores, sócios, clientes, como que é isso? Então, vamos lá. Família. Eu vou tentar generalizar, porque falar de cada um é mais ou menos isso, ó, o resumo. Quando a gente faz o treinamento, a gente sai daqui e passa a ficar aqui. E todas as pessoas com que você convive, seja família, amigo, empresa, não importa, elas ficam aqui. Então, essa distância que se gera entre você e as pessoas é muito ruim. Parece que você está em outro patamar, parece que você não fala mais o mesmo idioma, parece que não tem mais conexão. Então, primeiro que eu já saí do S1 com uma lista, acho que umas 10 páginas, né, de pessoas que eu queria que fizesse. E eu não medi esforços para que elas fizessem. Então, eu virei uma máquina de indicação, assim, é uma coisa que eu indico, porque eu acho que não é nenhuma indicação, é um presente que você dá, né, para a pessoa, porque o treinamento é para a vida. E elas fazendo, elas se reaproximam de mim. Então, eu consigo trazer todas as pessoas do meu convívio
para o mesmo patamar de pensamento que eu estou. Lógico, tem poucas recusaram. Eu tenho 3 ainda que estão ali, ó. Que pareciam com você lá no passado. Nossa, estão me dando trabalho. Isso, né? Não, e eu até falei para um deles, é o meu sócio, né? E eu falei exatamente para ele essa semana. Falei, tudo bem, De Biasi, eu já entendi. Porque eu recusei por 15 meses. Então você tá no prazo ainda, viu? Mas até o meio do ano você vai ter que fazer. Olha pra ele. Porque ele fica também, né? Não, mas eu já fiz treinamentos parecidos, eu já entrei lá no site, e aí fica, né? E eu e meu outro sócio somos, né? O Sérgio. E a gente fala, De Biasi, você precisa fazer para você se conectar com a gente mesmo, porque a gente sente esse distanciamento. Não de caráter, nada disso, profissionalmente falando, nada disso. É só uma visão sobre as coisas. Isso. É uma visão diferenciada. Hoje a gente enxerga por outro olhar, né? A gente tem um pouco mais de facilidade para lidar com algumas situações. A gente tem mais ferramentas. Eu volto na ferramenta. E a gente, às vezes, resolve as coisas com menos dor. Então, o problema é o mesmo, só que a solução ela machuca menos. Eu trato a feridinha de um jeito que arde menos, né? É isso aí. Então nem vou falar família, lógico, você ir lá Mas fazer um resgate é algo... da sua mãe, não tem preço, né? Do meu irmão, você sabe a conexão que eu tenho com eles dois, né? Sim. Então assim, foram os momentos mais especiais para mim. Meu legal. irmão e minha mãe... eu queria ficar lá com eles, né? Assim, é difícil quem tá de fora entender, mas assim, é algo que todo mundo deveria experimentar, né? Sim. Viver. Então, eu tava comentando esses dias com alguém na escola do Heitor. Falei, esse tipo de treinamento tinha que ser pro ensino médio, não sei, tinha que ser uma questão acadêmica mesmo, porque não é possível que a gente forme jovens sem essa base. A gente está colocando adultos despreparados no mundo. Precisava ter. Eu vejo tanta matéria desnecessária. Acabei de fazer um bate-papo com o Michael agora há pouco aqui, que tá Michael ex-acadêmico e agora tá cheio de colaboradores dele na sua turma da academia. São os colaboradores da Flexim. Nossa, um monte. Um monte, isso. E ele falou assim, que esse ano o filho dele, que tem 15 anos, pediu se poderia fazer academia, né? E ele tá aqui, tá gravado. Ele falou assim, quando ele encheu os olhos d'água, ele falou assim, esse foi o maior presente que o meu filho me deu, pedir para participar do curso. Porque eu afirmo, com todo o meu conhecimento, minha experiência e bagagem, que vai valer mais do que 5 anos de uma faculdade no crescimento, desenvolvimento. Eu não tenho dúvidas. A faculdade te dá a habilidade técnica, o hard skill para você fazer aquilo que você vai se formar naquilo, né? Engenheiro, médico, advogado. Exatamente. E como você vai lidar com aquelas coisas que chamam pessoas, emoções, decisões difíceis, e são as nossas habilidades comportamentais. Né? Isso também é uma coisa que todos falam, né? Eu tenho um tratamento com meus clientes que... É o seu diferencial, né? Que ninguém tem. Eles são especiais para mim. Assim. Eu consigo enxergar a pessoa atrás da PJ. Sim. E eu sou testemunha, né? Fui convidado pela Lu para fazer um trabalho com eles lá em Manaus, né? Numa empresa onde é um grande cliente da Luciana também. E era nítido a boca e o olhar deles quando falavam de você, né? Como alguém... eu não sei se eu posso usar esse termo, né? Mas meio que uma salvadora. Assim, Tipo, a Luciana tem as respostas. A Luciana sabe o caminho, né? Exatamente. Mais do que a da minha empresa. Isso, sabe, não só. Dos meus relacionamentos, da vida, das decisões. E aí eu fico numa linha tênue entre a independência da minha profissão, porque eu como auditora tenho questões de independência também, né? E eles trazem muito além daquilo que o balanço mostra. Né? Então eu acabo tendo acesso à vida deles, a cuidar do patrimônio deles, dos problemas deles. Então, quando eu vejo, eu já tô ali com todo mundo embaixo do braço. É difícil falar isso, mas eu falo na frente de uma auditora, né? Que às vezes o resultado de um balanço tem muito a ver com a vida daquela família. Exatamente. Eu tô olhando só pro balanço. Isso. O resultado dele pode ser quase que um espelho. Falou tudo. Se puder passar isso para os meus colaboradores, porque eu tento falar isso às vezes e eles não conseguem enxergar. Sim. Eu falo assim, os números falam mais do que vocês imaginam. Os números são uma grande referência ou um sintoma
para eu encontrar onde está realmente o problema. É isso aí. Principalmente empresas familiares. Que é o perfil de empresas que eu audito, né? Se nós estivermos falando de empresas familiares que começaram ali do nada, onde o pai lutou muito, apanhou muito, e os filhos foram assumindo, e a família tem que desatar muitos nós que ficaram para trás. E nenhum nó desse é por maldade, incompetência, a maioria deles é por amor. É tanto amor, mas mal organizado entre eles, que a resposta às vezes sai do barulho. Isso. Não, exatamente os meus clientes. Esse é o perfil. Esse é o perfil. E cai tudo para mim. É inacreditável. Eu vou atraindo e são todos. Os meus têm esse mesmo perfil. São presentes. São meus presentes, eu falo. São mesmo, mas são. E você fala que cai para você, Lu, porque talvez muitos deles, eles peçam. Eles falam assim, meu Deus, eu preciso de alguém para me dar uma luz. Eu apareço. A tal da Luciana aparece lá. Né? É a tal da Luciana mesmo, né? Você é a tal da Luciana, eu escuto sempre isso. E agora, você sabe quantas pessoas você conseguiu proporcionar tudo isso? Fê, já perdi as contas. Outro dia eu tentei colocar no papel, mas ficou algo imensurável. Eu fiz uma média pelos anos que eu estou e pelo número de pessoas que eu costumo levar. Eu acho que diretamente mais de 100. Isso. Indiretamente, porque vira uma cadeia, eu acho que eu já perdi o controle. Vamos lá. Eu não tenho o número exato, mas eu também fiz uma média, né? Batendo o olhar, lembro dessa empresa, daquele cliente, daquela pessoa, da família. A gente vai juntando essa árvore que você vai criando, né? Sim, diretamente mais de 100 pessoas e umas 200 indireta, porque cada uma delas levou mais 2 e outros 2 levaram mais 2. E hoje, Lu, tem pessoas que estão aí colhendo frutos incríveis na própria vida do treinamento, que nem você conhece. Eles não te conhecem. E eu fui uma sementinha lá atrás, né? Tudo começou quando você levou aquele amigo que levou o amigo, do parente, do familiar. Sim. E, quer dizer, essa corrente do bem, ela tá perdurando. É exponencial, né? Não tem jeito. Você tem algum case que você lembra, assim, de um afiliado seu, né? Alguém que você levou pro treinamento e que você olha e fala assim, cara, que orgulho, cara. Que orgulho. Ai, todos. Todos. É que assim, vem um nome, né? à mente... Mas talvez um case de mudança, alguma coisa que você viu e falou assim, poxa, essa pessoa eu vi ela nesse estado hoje, eu vejo. Olha, aconteceu de tudo. Eu tive colaborador que chegou dias depois e falou, desculpa, eu preciso sair. Eu não sou o profissional adequado para você. Eu estou no ambiente errado. E aí eu lembro que eu até brinquei na época comercial, falei, eu quero meu dinheiro de volta, porque eu mando o colaborador, ele pede as contas, e aí fala assim, mas você não sabe o bem que isso é para você e para ele, né? Tive casos de relacionamentos, de pessoas que foram com relacionamentos, estavam bem machucados, ou que resolveram para continuar junto ou não, mas que foi bom. Tive casos de dúvidas profissionais que foram e que voaram profissionalmente. Tenho de tudo, porque são tantas pessoas, né? E agora, os mais recentes têm me impressionado. Eu tenho visto a mudança no dia a dia, porque eles estão comigo na empresa. Então, assim, o Peterson, que foi um dos últimos, nossa, ele saiu voando, né? Você tinha que até segurar um pouco, assim, porque... Porque é um cara que já tinha potencial, mas tinha algumas amarras, talvez, né? Só soltou uns nozinhos que estavam... E pronto, foi o suficiente, sabe? Então eu tenho de tudo. E eles têm tido resultados incríveis. Que legal. Você sabe que às vezes, Lu, as pessoas acham que vão para um treinamento como esse, onde nós, os treinadores ou os coordenadores, nós vamos dizer a elas o que elas têm que fazer. Quem somos nós? Quem sou eu para dizer você como auditora na sua área? Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer? Mas o treinamento nós facilitamos para que você desamarre alguns nozinhos que impediam você de fazer o que você sabe fazer melhor. Como você deu o caso do Peterson. Possivelmente ele já era um cara muito bem preparado. Sim. Mas tinha uns nozinhos que são as emoções, né? Essas tal de emoções, elas nos amarram. Quando você solta o nozinho, vupt. E não dá para falar que algum saiu de lá sem nada. Porque é tanta coisa. E cada um leva o que é seu, né? Isso, é isso que eu ia falar. Não tem... Cada um leva a sua dor. Às vezes você nem imagina, né? Às vezes a pessoa vai achando que é uma coisa e sai com outra. Total.
Ela vai lá assim, eu quero ir lá para resolver esse problema. Então, Lê do engano, é né? isso aí. É que nem eu te falei, muitos me procuravam porque, eu tô com uma dor. Seja uma dor na saúde, no relacionamento, na profissão. Sempre alguém fala, eu vou por conta disso. Mas chega lá, coitada. E falando para os empresários ou líderes, e eu tive um bate-papo agora, ainda há pouco com o Michael também, que ele relatou que também antes do desenvolvimento emocional dele, de toda a inteligência emocional, quando um colaborador pedia para ir embora, ele ficava revoltado, porque esse cara... E ele entendeu, né? O quanto é barato o treinamento quando você... ou alguém decide dizer eu não sou a pessoa certa, Sim. ou porque eu não tenho as habilidades e competências para atender sua necessidade, ou porque o que eu almejo é diferente, maior do que eu tenho aqui. Eu posso voar para outro lugar. Imagina você reter um cara 2, 3, 4 anos que não quer estar aonde está. Não, Quanto custa? Não é quanto custa, é quanto ele deixa de te entregar. Isso aí. Não, quanto custa mesmo. Porque ele não está produzindo. Ele não entrega. Ele só é custo para mim. E às vezes... ele não tem essa coragem, né? Porque às vezes ele tem alguma gratidão, às vezes ele tem a necessidade daquele salário que ele ganha. Sim. Então, ele tá infeliz, ele começa a somatizar outras coisas. E ele contamina o ambiente. Quando é mais fácil ele virar e falar assim, olha, não é meu lugar, seja por qual razão. Eu falo às vezes em algumas palestras em empresas, eu me arrisco. A empresa me contrata para fazer uma palestra e em alguma parte dela, às vezes eu digo assim, olha, porque se você está aqui dentro dessa empresa e não está feliz no lugar que você está, não é o que você sonha para sua vida, ou tome uma nova postura para melhorar isso aqui dentro, ou mude de ambiente. Falo, olha, desculpa, eu não sei se eu poderia falar isso, mas é o que eu acredito. Né? Ninguém tem que... Um dos meus princípios e valores é assim, Lu, pessoal, profissional, amizade. Ninguém tem que estar aonde não deseja estar. Nossa, isso eu tenho da vida. Não seja meu amigo se você acha que não deve estar. Não dá. Não dá. Amizade, as questões pessoais eu sofria mais. Mas profissionalmente falando, eu nunca consegui ficar num lugar que eu não estivesse feliz. E principalmente depois dos treinamentos, todas as pessoas que sentam à minha frente querendo sair, a primeira coisa que eu pergunto, tá decidido? É o que você quer? Para onde você está indo? É o que você sonha? É o seu projeto? Se a pessoa falar que sim, eu não insisto em nada. Eu não falo, você vai fazer besteira, aqui é a melhor empresa para se trabalhar, eu vou te promover agora para você ficar aqui. Não faço. Agora, se a pessoa chega e quer minha opinião, eu vou colocar, eu vou falar assim, o que você pode ter aqui comigo? Se continuar aqui comigo, você vai acontecer isso com a sua carreira. Né? Para onde você está indo? Agora compara e toma a sua decisão. Mas quando a pessoa vem decidida, eu não argumento. Você sabe que eu tive um colaborador, você lembra do Joãozinho? João? Lembro. Ele chegou um baby de idade mesmo, né? Um menininho na Signa, foi aprendendo. Em algum momento, ele era um grande braço direito ali no back-office dos treinamentos, né? Nas organizações de material. E ele falou, Fê, meu sonho, ele tinha outros sonhos, né? Trabalhar na área de pessoas terapêuticas e ir embora para a Austrália. E ele veio, conversou comigo, dei todo o apoio para ele, ainda mais eu que morei lá e amo a Austrália, e ajudei ele no processo de planejamento, e ele pediu as contas, era verbal ainda, daqui a 3 meses, tinha a data da saída. Quando faltavam uns 2 meses para ele ir embora, ele... Fê, pode conversar com você? Eu falei, o que foi, João? Eu acho que eu vou mudar de ideia. Você me aceita de volta? Eu falei, não. Mesmo sabendo que, cara, pra mim ia ser uma grande perda, e foi. Ele era um menino, talvez estaria comigo até hoje, né? Mas porque eu sabia que pra ele, pra vida dele, aqui não era o lugar dele. Não era só aquilo, né? Seria egoísmo meu. E eu sabia que existia um universo enorme lá. Eu falei, eu não vou voltar atrás por causa disso. Porque aí, aquelas bronquinhas que você já conhece, sim, comportamentais que a gente dá. Conheço. E ele saiu de lá assim, e a gente se falou há algum tempo, ele esteve aqui no Brasil. Falou, cara, era isso. Ainda bem. Eu tinha aqui. Ainda bem que eu levei esse empurrãozinho. Que eu levei. Eu não vou segurar ninguém, né? Ninguém que tenha um potencial maior, porque eu acho que você como empresária, líder, né, de equipe, eu acho que a vida, ou Deus nos deu a empresa ou um negócio como um meio,
uma meta meio para uma meta fim. Sim. A Crow é para desenvolver pessoas. Gente, é só Ela não é para fazer. A auditoria é só o que ela faz, né? É isso aí. Mas a meta fim mesmo é entrar pessoas, crescerem, se desenvolverem, seguirem. Entrar voarem, pessoas, crescerem. Esse é o ciclo, né? E é tão bom. 25 anos já, né? Eu vejo, às vezes, meus meninos, eu falo meus meninos que começaram comigo com 18 anos, hoje homens, casando, tendo filhos, alguns que foram embora mesmo, fazendo carreira internacional. Nossa, eu fico tão orgulhosa. Falar, eu pus ali, ó, eu startei alguma coisa ali. Né? Eu falo até hoje, são os meus meninos. Todos nós adoramos assinar um contrato, né? De um novo cliente, mas nada talvez mais do que assinar uma nova aquisição de um colaborador, fazer ele crescer, olhar. Isso preenche, né? Muito, Os contratos trazem renda para a empresa, preenchem os caixas, mas desenvolver os colaboradores preenche. Eu tive poucas decepções, para falar a verdade. Eu fiz equipes maravilhosas durante esses 25 anos, assim. Daria um bom livro, hein? Daria. 25 anos. Daria. Né? Algo relacionado à mulher na auditoria, alguma coisa assim. Eu já escrevi, mas não muito. Tem um texto escrito sobre a minha vida na auditoria. Quem sabe ele te vira um projeto aí. Calma. Deixa eu terminar a academia. Uma coisa de cada vez, por favor. E como que você se sente agora como a Lu humana, olhando para essas 100, 200 pessoas que, de alguma forma ou de outra, você se tornou responsável por elas terem participado do projeto e elas estarem ressignificando a própria vida, construindo histórias. Qual o sentimento que tem aí no seu coração? É só gratidão, né? Acho que a palavra que resume é gratidão, mas às vezes a gente tem dificuldade de dizer quem somos. Às vezes eu tenho dificuldade de falar, nossa, você é uma pessoa muito boa, né? Soa uma pessoa... Sua prepotente. Isso, né? Fala assim, como que pode? Aí, metida, né? Falando que ela é. E quando eu vejo isso tudo acontecendo, eu olho pra mim mesma, e aqui vamos imaginar que só tem um espelho, tá? Porque eu tenho vergonha de falar isso em público. Tá bom. Eu me acho muito boa. Eu me acho um ser humano incrível, sabe? Eu me dou pelo próximo mesmo. Sim. E isso pra mim é muito gratificante. Eu não gosto de falar, porque realmente eu não quero nada em troca. Não quero reconhecimento, eu não quero nada. Mas o fato de olhar pra mim mesma e falar, caramba, que mulher boa que você é, isso já pra mim basta. E talvez isso que você esteja dizendo sobre você é o que você escuta e é o que a gente escuta. Então, se eu conversar com um cliente seu, antigos como o seu Frank, Dona Alice, o Léo, o pessoal que eu conheci em Manaus, seus filhos, seus familiares, é isso que eles enxergam. Então, isso é uma evidência, não é você que está dizendo. É uma evidência que você faz o seu melhor e uma das primeiras dinâmicas do S3, né? É se tornar um ser humano melhor. Né? Cada vez melhor. Olha nós de novo no S3. Gente, esse S3, podcast. Por favor. Vamos lá. O S3 merece. Se você pudesse contar uma historinha, uma metáfora, dizer assim, Luciana e Signa. Era uma vez uma menina que encontrou a Signa. Vou falar assim, a Signa me destruiu e me reconstruiu no S1. A Signa me fez voar no S2 e a Signa colocou as minhas mãozinhas junto com as mãos de Deus no S3 e me colocou na academia de excelência numa posição neutra, para enxergar isso tudo e falar, caramba, que coisa linda que você viveu. E de presente ainda, me deu 2 turmas, né? Fui madrinha do S1 de dezembro, de encerramento, que foi lindo. Demais. E você madrinha do S3 2023. Então... eu só espero que tenha mais ainda, né? Quero mais. Não tô satisfeita ainda, viu? Eu também acho que essa história tem várias páginas em branco ainda. Por favor. Tô querendo preenchê-las, viu? Porque assim, eu acho que em algum momento, todo o seu potencial, suas habilidades, o que você conhece e a Signa, eu acho que em algum momento isso vai se encontrar, né? Eu espero. Juntar competências, né? Porque você tem muito a acrescentar para as pessoas que eu ajudo, e eu tenho muito a acrescentar para as pessoas que você
serve. Porque eu falo isso em todo podcast, né? Nós somos servidores, né? É, isso aí. A gente veio ao mundo para servir. Então eu sirvo algumas pessoas que precisam de algo que você serve também. E assim por diante. Essas histórias ainda vão se cruzar muito. Já estão cruzadas, na verdade. Totalmente. Né? Então tá bom. Queria deixar o espaço, parece que não. Olha só, mais de 1 hora de bate. Pra quem não queria comer. Morre de vergonha. Ai, vai ser 15 minutos. Nem estou vermelha. Olha só. Pelo contrário. Eu vou deixar aqui, ó, pra você deixar um recadinho final. O que você quiser, pra quem você quiser. Se quiser falar o nome de alguém, o que você desejar. O espaço é seu. Não tenho que dar nomes, não, é só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho das minhas... Eu acho que tomara que a gente tenha conversado aqui toque o coração de alguém. Falei das minhas dores, de algo que era mais profundo na minha vida, mais íntimo possível. Eu falei aqui hoje, então eu espero que isso toque o coração das pessoas e que elas possam procurar aí esse conhecimento que eu... Não é adquirir, eu ganhei, né? Foi um presente. A Signa só foi um instrumento. Sim. Só. Somos o restante equilibradores de pratos, né? Só gratidão, Fê. Só gratidão. Que bom. Queria agradecer demais a sua presença aqui. Obrigada. Dizer assim que também sou muito grato pelas nossas histórias terem se cruzado, pelas nossas famílias. Você sabe eu posso falar, é engraçado as pessoas ouvirem isso, mas falar de uma relação quase que profissional que se torna muito próxima. Vira familiar, né? Pelo amor que a minha família tem pela sua família. Você sabe, não preciso falar, né? Você sabe que vocês. A qualquer momento esticamos a mão e falar, tá aqui, tá precisando do quê, né? Estamos juntos, estamos perto, essa coisa é uma família de verdade. Agora minha nova paixão é o Pedro, meu amigo de academia. Ai, gente. Ele é Pedro lindo. Tá roubando a cena. Tá roubando a cena. Ele tem sido muito especial, viu? No último final de semana, então, acho que eu fui pra ele e ele pra mim. Putz, foi uma dinâmica, assim, que nós fizemos juntos. Incrível. Que feliz eu fico em ouvir. Então, um beijo também a toda a família Toniolo. Fico muito feliz de poder estar começando a fazer parte da família Crow também, né? Isso. Já estamos mais conectados bem também. Mais, graças e a Deus. Juntos a gente possa escrever uma linda história. Vamos preencher esses livros, essas páginas desse livro aí. E tem muitas, hein? Legal, muito bem. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Até Quando uma Decisão Vale Mais do que Qualquer Motivação. Sempre lembre-se que no cemitério tem várias lápides escritas assim: aqui jaz pessoas muito motivadas, mas que nunca realizaram nada na vida. Porque as grandes realizações são nas tomadas de decisões. E naquelas que não são as mais fáceis, mas que com certeza te aproximam cada vez mais daquilo realmente que você veio ao mundo para ser, ter e fazer. Beijo no coração e até o próximo.